semana então, do mapa mental. Então vocês podem percorrer esse painel lateral aqui que ajuda a navegação. Então vocês devem ter se deparado hoje com esse enunciado. Então, são duas etapas. A primeira etapa é de fazer uma mini aula. Não vou nem se preocupar com a segunda mini etapa, que eu vou apresentá-la semana que vem. Então, a primeira etapa é uma mini aula em grupo. Então, elaborar uma mini aula que explique e exemplifique um dos 5 tipos de problemas de programação linear. Então, calma, vocês não precisam fazer dos 5. Cada grupo vai fazer de um tipo de problema diferente. Então, e aqui são os tipos de problemas diferentes. Então, eu coloquei entre parênteses uma explicação um pouquinho maior para vocês não ficarem na dúvida do que é. Mas caso ainda a dúvida persista, os grupos sintam-se à vontade para entrar em contato comigo e tirar dúvida. Amanhã, inclusive, a gente tem aula aí para também tirar essas dúvidas. Então, o primeiro grupo vai falar sobre o tipo de problema que é a escolha da dieta. Então, uma determinação de ingredientes da dieta. Esse aqui é um problema clássico da programação linear. Até foi através dele que acabou surgindo a pesquisa operacional. Que problema clássico é esse? Bom, é um problema que, na verdade, surgiu lá na Segunda Guerra Mundial e tinha que se determinar que alimentos, que combinação de alimentos levar para os soldados de modo a suprir o mínimo de caloria que eles precisavam, suprir o mínimo de nutrientes que eles precisavam, lá das vitaminas e minerais, e de modo que pesasse o mínimo possível. Então, para não pesar tanto na bagagem. Né? Reparem que essa colocação que eu fiz para vocês, né, com o objetivo de minimizar o peso, atender um mínimo de nutrientes, um mínimo de caloria, né, são como restrições. Né? E eu vou ter ali minhas variáveis de decisão é que quantidade do alimento 1, 2, 3 e 4 colocar nessa dieta. Então, por exemplo, o alimento feijão, o alimento arroz, cada um desses alimentos vai ter quantidades de calorias, de vitaminas A, B, C, D, E, de minerais, ferro, zinco e assim por diante. Aí cada um deles vai ter uma combinação diferente desses nutrientes. Né? E também vai ter um peso. E aí todas essas variáveis aí, elas vão ter que respeitar as restrições e a combinação delas, de quantidade de arroz que eu vou ter, quantidade de feijão que eu vou ter em quilogramas, vão me dar a minha dieta ótima para esse caso de minimizar o peso. Né? E reparem que as funções objetivas poderiam ser diferentes. Então estou dando aqui um baita spoiler para o grupo da dieta. Poderiam ser diferentes, por exemplo, maximizar calorias diárias ingeridas com base em determinados alimentos, isso serviria para um atleta, ou minimizar calorias ingeridas, poderia servir, enfim, para um caso de nutrição, poderia ter, enfim, maximizar ou ter um mínimo de nutrientes absorvidos para uma dieta, por exemplo, de escola, de crianças, de modo a respeitar um mínimo custo. Então eu vou atender todas as necessidades alimentares, mas a um menor custo possível. Então reparem que o tipo de escolha nesse tipo de problema ele é bem interessante. Né? Então o grupo que ficou com esse detalhe aqui, ele vai ter que explicar o que é. Então, já dei uma boa explicação. E exemplificar com casos, números. Né? Então, para isso vocês vão fazer uma pesquisa. Seja em livros, internet eu só peço um pouco para tomarem cuidado, porque às vezes tem materiais que não são tão confiáveis. Vai ter o grupo B, então um nome diferente em inglês, o scheduling, então, que eu botei entre parênteses, que é uma programação na agenda de pessoal. É uma alocação de mão de obra para horários de trabalho. Então esse é um problema bem clássico aí, do tipo, quantas pessoas precisam estar trabalhando numa empresa em tal hora? Quando eu trabalhei com restaurante era um problema diário, um problema que tinha que ser resolvido. Que o restaurante ficava aberto
7 dias na semana, existiam dias na semana e horários que havia uma demanda maior, e eu tinha funcionários também, por exemplo, se o restaurante ficasse desde o meio-dia até as 3 da manhã, isso dá mais de 8 horas, né? Eu tinha que saber também quando cada funcionário iria começar a trabalhar. Então eu vou montar a escala de trabalho. Então, scheduling, uma boa tradução, vem do inglês, seria escala de trabalho. Então, esse tipo aqui eu vou ter que respeitar restrições do tipo, cada pessoa pode trabalhar até 8 horas por dia, eu tenho que trabalhar no máximo 5 dias consecutivos, não pode exceder 7 dias, enfim, vou ter restrições aqui a serem respeitadas. Uma possível função objetivo vem a ser também minimizar a quantidade de pessoas trabalhando ali. Então, uma boa escala, ela vai ser feita de modo a não necessitar tantas pessoas trabalhando ali, de modo a otimizar o uso delas. Então, uma escala mal feita vai ter pessoas que vão trabalhar mais, outras menos, vai ter um desequilíbrio, vai ter gente ociosa e, no final das contas, vai acabar gastando para mais ali, sem necessidade. Então, esse é o problema de scheduling. Tem o problema do tipo decisão financeira, que é uma alocação de capital em alternativas de investimento. Tem muita semelhança com o que a gente vem fazendo aqui. Então, eu vou ter restrições do limite de dinheiro possível para ser alocado, e eu vou ter alternativas de investimento, que eu quero ver se vale a pena investir naquelas alternativas ou não. E, se vale a pena, quanto de dinheiro que eu tenho que colocar em cada uma delas. Então, essas são as decisões financeiras. O problema de mistura, então esse aqui é um problema bem típico aí da química, então o pessoal que veio das agro talvez já tenha visto isso, que é a determinação da quantidade ideal de cada matéria-prima em uma mistura. Talvez dos 5, esse aqui seja um pouquinho mais cabeludinho, porque tem algumas modificações matemáticas ali, mas quando eu falo modificações matemáticas é só passar de um lado para o outro da equação, e aí eu consigo trabalhar sempre com problemas lineares, né? E não lineares, que é o que poderia aparentar num primeiro olhar. Mas o que vem a ser um problema da mistura, né? Um problema bem clássico é o do combustível. Por exemplo, a gasolina. Você sabe que a gasolina não é pura. Há uma combinação de ingredientes ali. Então tem álcool, tem a gasolina em si pura. No caso da aditivada, tem os aditivos. E aí o que eu quero saber é que quantidade de cada um desses elementos puros eu devo colocar na minha gasolina, de tal modo que ela, por exemplo, tenha um mínimo de octanagem, de tal modo que ela tenha enfim, um mínimo de poder calorífico, enfim, vou ter uma série de restrições a obedecer. Né? E eu posso ter uma função objetiva que seja ali de modo a minimizar custo. Então esse é um problema de mistura. E por fim eu tenho um tipo de problema de programação da produção, a gente vai ver mais isso daqui em PCP, que é alocar recursos no tempo para atender demanda. Então esse é um problema bem clássico. Então um exemplo viria a ser, eu tenho demandas diferentes ao longo de meses. Então um mês eu tenho demanda para 5, 6, outro 10 e depois outro 7 unidades. E eu tenho a minha produção, eu tenho capacidade para produzir 6. E eu quero saber quanto que eu vou estocar em cada período, se eu vou trabalhar horas extras, de tal modo que eu atenda essa minha demanda. Né? Então, como é que eu vou programar minha produção para atender essa demanda? Então, também o problema do tipo problema E, problemas de programação de produção, eles destoam um pouquinho do que a gente está acostumado ali. Mas, enfim, é um problema muito prático da engenharia de produção, né? Muito a cara da produção. Então, esses são os conteúdos da mini aula. Cada grupo vai ter um conteúdo. Então, essa mini aula, depois de pronta, vai ser compartilhada com os colegas, que vão avaliar ela. E depois, com base nessa mini aula, vão utilizar para a segunda etapa, que é o mapa mental. Então, o que vem a ser o mapa mental? Um resumo. Vocês vão olhar as mini aulas e resumir elas
de tal modo que fique um material para consulta de vocês. Então, qual é o meu objetivo aqui com vocês depois, seja quando formados, ainda quando formandos, vocês se baseiem nesse mapa mental de vocês e consigam identificar que tipo de problema é o que vocês têm diante de vocês para poder resolver. Né? E além disso, como vocês conseguem, que informações tem que identificar. Tá, papai já vai ali. Então esse é o objetivo da aula. Os grupos, pessoal, eu fiz aleatoriamente. Então, peguei a função do Excel e defini ele aleatoriamente. Porque como a gente está à distância, fisicamente já era difícil definir grupos, mas à distância eu não consigo ver você se formando ali, o grupo. Então, esses aqui são os grupos que eu formei. Então, as letras dos grupos indicam o conteúdo da mini aula. Então, por exemplo, o grupo aqui formado por Leonardo Vaz é do grupo A, então o grupo ali da escolha da dieta, esse tipo de problema. O Leonardo Santos, então está com o grupo B, ali do scheduling, e assim por diante. Então eu criei aqui também os fóruns, isso aqui foi uma sugestão do Bolívar, achei muito interessante. Aqui seria como se fosse aquele momento em que vocês vão se reunir na sala de aula e discutir. Então aqui cada grupo pode clicar ali, então nesse tópico, e fazer um comentário. Dentro desse tópico, o que eu quero que vocês coloquem? Eu quero que os grupos se organizem e identifiquem um líder. Eu quero um líder. Para que o líder vai fazer? Além de liderar os colegas, o líder vai ser o que vai se comunicar diretamente comigo. Então, por exemplo, caso o grupo tenha uma dúvida específica, o líder vai entrar em contato comigo, vai pedir uma videoconferência, um momento para falar com o grupo. Então, todo mundo do grupo fala com o líder. Isso daí tem dois objetivos. Primeiro, por uma questão de organização nossa. E segundo, também para vocês saberem trabalhar em grupo. Então, em grupo sempre vai ter uma liderança, não assumida ou assumida. Nesse caso aqui eu estou forçando vocês um pouquinho para assumir uma liderança aí. Então, o líder vai ter essa função de organizar ali os grupos, definir tarefas também, e também se reportar diretamente para mim. Que mais, pessoal? Então, sobre a mini aula, o que é a mini aula, né? Então, a estrutura da mini aula, então, é explicar o conceito do tipo de problema de programação linear. Então, por exemplo, o que é o problema da dieta. Apresentar um exemplo que ilustre esse conceito. Então, peguem um exemplo com dados, com números, entendam ele e depois coloquem também para os colegas esse exemplo ali. Se for necessário, façam ajustes ali, talvez de simplificação, cuidado também ao simplificarem. E apresentar então a modelagem matemática desse problema. Então, quais são as variáveis de decisão, função objetivo e restrições. Então, isso tem que ter ali a modelagem, que é o que vocês sabem fazer. E por fim, conclusões e observações. Né? Então, coisas que vocês concluíram sobre esse tipo de problema. Observações, por exemplo, alguns cuidados que tem que se ter ao modelar esse tipo de problema. Ou até mesmo se existem subtipos de problema. Então, entraria no item 4. Não é necessário, então, apresentar a solução do problema. Então, até porque a gente ainda não viu como resolver problemas com mais de duas variáveis. E o objetivo, então, é entender quais e que características possuem os problemas de PL, os tipos de problemas de PL. Então, essa aula deverá ser apresentada em um vídeo curto, então de 5 a 20 minutos, que poderá se apoiar no PowerPoint ou outro recurso. Então, aí fica a critério do grupo ali definir se vai ser em PowerPoint. A ideia é que tenha um videozinho ali, pode ter também slides em paralelo, né? Pode ter um texto, enfim, que ajude os colegas a entender cada um desses 5 tipos diferentes de problema. E aí depois vocês vão enviar essa mini aula. Então, antes do envio, vocês devem me contatar aí para tirar dúvidas ali. Enfim, tem aula de amanhã para já tirar dúvida. Tem também quinta-feira à tarde para tirar dúvida. E tem também segunda-feira de manhã para tirar dúvidas. Então, são 3 possíveis encontros aí.
Pode me mostrar a solução que você já tem, a mini aula? Sim, pode. Pode me mostrar ali para mim ver como é que está a evolução da mini aula de vocês. A ideia, pessoal, é que vocês discutam, entendam, vejam os materiais e aprendam ao fazer a mini aula. Ao aprender a fazer a mini aula ali e a ensinar os colegas, também vocês facilitem que os colegas entendam cada um desses conteúdos. Então, lembrando também que depois vocês vão acabar sendo avaliados pelos colegas. Então, esse é o comentário da mini aula. Estendi um pouquinho, mas também trouxe bastante detalhes aí para vocês.